Capítulo 3, a percepção inocente. Além da percepção, parte 5. Eu tenho dito que as capacidades que possuis são apenas sombras da tua força real, que a percepção, que é inerentemente julgadora, só foi introduzida após a separação. Ninguém tem estado seguro de coisa alguma desde então. Eu também fiz que ficasse claro que a ressurreição foi o meio para o retorno ao conhecimento, realizado pela união da minha vontade com a do Pai. Podemos agora estabelecer uma distinção que esclarecerá alguma das nossas declarações subsequentes. Desde a separação, as palavras criar e fazer passaram a ser confusas. Quando fazes alguma coisa, fazes a partir de um senso específico de falta ou de necessidade. Qualquer coisa feita para um propósito específico não tem nenhuma generalidade. Generalizability é uma palavra inexistente no inglês, assim como generalizabilidade em português. É verdadeira. Então, qualquer coisa feita com um propósito específico não tem nenhuma essa palavra generalizabilidade verdadeira. Quando fazes alguma coisa para preencher uma falta percebida, estás implicando tacitamente que acreditas na separação. O ego inventou muitos sistemas de pensamento engenhosos com esse propósito. Nenhum deles é criativo. A inventividade é um esforço desperdiçado, mesmo na sua forma mais engenhosa. A natureza altamente específica da invenção não é digna da criatividade abstrata das criações de Deus. Conhecer, como já observamos, não conduz ao fazer. A confusão entre a tua criação real e o que tens feito de ti é tão profunda que passou a ser literalmente impossível para ti conhecer qualquer coisa. Conhecimento é sempre estável e é bastante evidente que tu não és. No entanto, és perfeitamente estável, tal como Deus te criou. Nesse sentido, quando o teu comportamento é instável, estás discordando da ideia de Deus com respeito à tua criação. Tu podes fazer isso se assim escolheres, mas dificilmente quererias fazê-lo se estivesses em sua mente certa. A questão fundamental que te perguntas continuamente não pode de jeito nenhum ser dirigida a ti mesmo de forma adequada. Continuas perguntando o que és, isso implica que a resposta não só é uma resposta que conheces, mas também que depende de ti supri-la. Entretanto, não podes perceber a ti mesmo corretamente. Não tens nenhuma imagem para ser percebida. A palavra imagem está sempre relacionada com a percepção, e não é uma parte do conhecimento. Imagens são simbólicas e representam alguma outra coisa. A ideia de mudar a tua imagem reconhece o poder da percepção, mas implica também que não há nada estável para conhecer. Conhecer não está aberto à interpretação. Podes tentar interpretar o significado, mas isso é sempre passível de erro, porque refere-se à percepção do significado. Tais incongruências são resultados de tentativas de considerares a ti mesmo como separado e não separado ao mesmo tempo. É impossível fazer uma confusão tão fundamental sem aumentar ainda mais a tua confusão geral. Tua mente pode ter passado a ser muito engenhosa, mas como sempre acontece, quando o método e conteúdo estão separados, ela é usada em uma tentativa fútil de escapar de um impasse inescapável. A engenhosidade é totalmente divorciada do conhecimento, porque o conhecimento não requer engenhosidade. O pensamento engenhoso não é a verdade que te libertará, mas tu estás livre da necessidade de te engajares nele quando estás disposto a abandoná-lo. A oração é um modo de pedir alguma coisa, é o veículo dos milagres, mas a única oração significativa é a que pede o perdão, porque aqueles que foram perdoados têm tudo. Uma vez que o perdão tenha sido aceito, a oração no sentido usual vem a ser completamente sem significado. A oração pelo perdão não é nada mais do que um perdão pedido para que possas ser capaz de reconhecer o que já possuis. Ao elegeres a percepção no lugar do conhecimento, tu te colocas em uma posição na qual só poderias parecer-te com teu Pai, percebendo milagrosamente. Tu perdeste o conhecimento de que tu, em ti mesmo, és um milagre de Deus. A criação é a tua fonte e a tua única função real.
A declaração Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança necessita de reinterpretação. Imagem pode ser compreendida como pensamento e semelhança como de qualidade semelhante. Deus efetivamente criou o espírito em seu próprio pensamento e de uma qualidade semelhante à sua própria. Não há nada mais. A percepção, por outro lado, é impossível sem uma crença em mais e menos. Em todos os níveis envolve seletividade. A percepção é um processo contínuo de aceitar ou rejeitar, organizar e reorganizar, deslocar e mudar. A avaliação é uma parte essencial da percepção, porque os julgamentos são necessários para a seleção. O que acontece com as percepções se não existem julgamentos? Nem nada além da perfeita igualdade. A percepção vem a ser impossível. A verdade só pode ser conhecida. Toda a verdade é igualmente verdadeira, e conhecer qualquer uma das partes é conhecer toda a verdade. Só a percepção envolve uma consciência parcial. O conhecimento transcende as leis que governam a percepção, porque um conhecimento parcial é impossível. É totalmente uno e não tem partes separadas. Tu, que realmente és um com Ele, não precisa senão conhecer a ti mesmo e o teu conhecimento está completo. Conhecer o milagre de Deus é conhecê-lo. O perdão é a cura da percepção da separação. A percepção correta do teu irmão é necessária porque as mentes escolheram ver a si mesma como separadas. O Espírito conhece a Deus de forma completa. Esse é o poder milagroso. O fato que cada um tem esse poder de forma completa é uma condição inteiramente alheia ao pensamento do mundo. O mundo acredita que se alguém tem tudo, não sobra nada. Mas os milagres de Deus são tão totais quanto os seus pensamentos, porque são seus pensamentos. Enquanto durar a percepção, há lugar para a oração. Uma vez que a percepção se baseia na falta, aqueles que percebem não aceitaram totalmente a expiação nem se entregaram à verdade. A percepção baseia-se em um estado separado, de modo que qualquer pessoa que percebe, seja o que for, necessita de cura. A comunhão não é oração. Não a oração é o estado natural daqueles que conhecem Deus e o seu milagre são inseparáveis. Como são belos de fato os pensamentos de Deus que vivem a sua luz. O teu valor está além da percepção, porque está além da dúvida. Não percebas a ti mesmo sob luzes diferentes. Conhece a ti mesmo na luz una, onde o milagre que tu és está perfeitamente claro. Fim da leitura de hoje. Livro de Exercícios, lição 23. Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. A ideia de hoje contém a única saída para o medo que terá sucesso. Nada mais funcionará. Tudo o mais é sem significado. Mas esse caminho não pode falhar. Cada pensamento que tens constitui algum segmento do mundo que vês. Portanto, é com os teus pensamentos que nós temos que trabalhar, se é que a tua percepção do mundo vai ser mudada. Se a causa do mundo que vês são pensamentos de ataque, tens que aprender que são esses pensamentos que não queres. Não há sentido em lamentar o mundo, não há sentido em tentar mudar o mundo. Ele é incapaz de mudar porque é meramente um efeito. Mas de fato há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o mundo. Aqui estás mudando a causa, o efeito mudará automaticamente. O mundo que vês é um mundo vingativo, tudo nele é símbolo de vingança. Cada uma das tuas percepções da realidade externa é uma representação pictórica dos teus próprios pensamentos de ataque. Cabe realmente perguntar se isso pode ser chamado de ver? Não seria a fantasia uma palavra melhor para tal processo e a alucinação o termo mais adequado para o resultado? Tu vês o mundo que tens feito, mas não te vês como aquele que faz as imagens. Não podes ser salvo do mundo, mas podes escapar da sua causa. É isso que a salvação significa, pois onde está o mundo que vês quando a sua causa se foi? A visão já mantém uma substituição para tudo o que pensas que vês agora. A beleza pode iluminar as tuas imagens e assim transformá-las de tal modo que tu as amarás. Embora tenhas sido feitas de ódio, pois não as estarás fazendo sozinho. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que não estás preso numa armadilha ao mundo que vês, pois a sua causa pode ser mudada.
Essa mudança requer, em primeiro lugar, que a causa seja identificada e em seguida abandonada de forma que possa ser substituída. Os 2 primeiros passos desse processo requerem a tua cooperação, o último não. As tuas imagens já foram substituídas. Ao dar 2 primeiros passos, verás que isso é assim. Além de usá-lo ao longo do dia, quando a necessidade surgir, 5 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. Ao olhar à tua volta, primeiro repete lentamente a ideia para ti mesmo e depois fecha os olhos e dedica mais ou menos 1 minuto a examinar a tua mente, buscando tantos pensamentos de ataque quanto te ocorrerem. À medida que cada um deles o cruzar a tua mente, dize: eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque sobre tal coisa. Mantenha em mente cada pensamento de ataque ao dizer isso. Depois descarta-o para o seguinte. Durante os períodos de prática, certifica-te de incluir tanto os pensamentos em que atacas quanto aqueles em que és atacado. Os seus efeitos são exatamente os mesmos, porque são exatamente os mesmos. Tu ainda não reconheces isso. E nesse momento, pede-se apenas que os trate como se fossem os mesmos nos períodos de prática de hoje. Nós ainda estamos no estágio de identificar a causa do mundo que vês. Quando tu finalmente aprenderes que pensamentos nos quais atacas ou nos quais és atacado não são diferentes, estarás pronto para deixar que a causa se vá. Então, o exercício de hoje é deixar os pensamentos passarem, observar os pensamentos. Então, vamos lá. Além de usar ao longo do dia, quando a necessidade surgir, 5 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia. Ao olhar à tua volta, primeiro você repete lentamente a ideia para ti mesmo e depois fecha os olhos e dedica mais ou menos 1 minuto examinando a tua mente, buscando esses pensamentos de ataque quando te ocorrerem. E à medida que eles cruzarem a sua mente, você vai pensar e vai imaginar essa mensagem. Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque sobre X coisa. E até que se extinga aí 1 minuto essa atividade de hoje. Fim da leitura da lição de hoje.